Olá a todos. O tema de hoje é julgamento e preconceito. Muitos dos nossos defeitos têm sua origem no orgulho e no egoísmo. Não é diferente com os desvios de julgamento e o preconceito. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11 a 13, nós encontramos o tema do egoísmo e do orgulho. O egoísmo é aquele sentimento que leva a pessoa a dar a si e aos seus interesses uma importância exagerada. O egoísta sempre pensa em si em primeiro lugar, pensa em si em segundo lugar e pensa em si em terceiro lugar, e não encontra assim ocasião de pensar no outro. Já o orgulho é aquela atitude arrogante que faz com que uma pessoa se sinta melhor do que as outras pessoas, se sinta mais importante do que as outras pessoas, ou considere que a sua opinião está acima da opinião dos outros. O Evangelho explica que precisamos eliminar o orgulho e o egoísmo do nosso coração, para que o nosso planeta possa evoluir. Para isso, nós precisamos, entre outras coisas, enfrentar uma situação que ainda está muito presente no nosso dia a dia: o costume de julgar o outro. Julgar é formar conceitos sobre alguém ou alguma coisa, é atribuir rótulos de certo ou errado às coisas e às pessoas. Funciona assim: as pessoas usam seus valores individuais, sua cultura individual e suas crenças individuais para estabelecer no seu julgamento o que é bom ou ruim, melhor ou pior para todo mundo. Porém, quando olhamos para dentro de nós, percebemos o quanto é difícil conhecermos a nós mesmos. Não temos ainda capacidade plena de julgar a nós próprios e saímos tentando julgar os outros, muitas vezes pessoas que nem sequer conhecemos direito. E é assim que funciona o preconceito. O preconceito é um julgamento ou uma opinião que é formada antes de se ter os conhecimentos necessários sobre determinado assunto ou pessoa, geralmente uma opinião desfavorável. Se nós não sabemos o que o outro sente, não sabemos o que o outro pensa, não sabemos o que o outro valoriza, não conhecemos as dificuldades pelas quais o outro passou ou está passando, não conhecemos as suas lutas e ainda assim fazemos um julgamento antecipado, isso é preconceito. O preconceito é um julgamento raso e superficial, no geral usado para depreciar tipos ou grupo de pessoas. Na nossa sociedade atual, muito se fala em combater o preconceito, mas o que vemos é que, se alguns preconceitos que dominavam nossa sociedade no passado estão mais contidos, novos preconceitos surgem a cada dia, tornando a vida em sociedade bem difícil para alguns grupos, geralmente as minorias, que têm que fazer um grande esforço para sobreviver e fazer valer os seus direitos. Hoje em dia, um preconceito de cor ou de raça já é amplamente reconhecido como inaceitável. No entanto, outros preconceitos têm se acirrado, como, por exemplo, o preconceito de gênero, que tenta separar homens e mulheres em grupos distintos de capacidade e de direitos. Muitos ainda consideram
que as mulheres só têm capacidade para tarefas domésticas e cuidados com os filhos, e que essas mulheres, quando saem para trabalhar fora, não têm a mesma capacidade e valor dos homens e acabam recebendo salários menores para realizar as mesmas funções. Falando ainda do preconceito de gênero, maridos, namorados, companheiros atuais ou ex de mulheres consideram que o direito de escolha num relacionamento é apenas dos homens. Assim, é que muitos não aceitam o fim de um relacionamento quando o rompimento parte da mulher, causando danos a ela, aos seus filhos e mesmo eliminando a vida da mulher. Todos temos conhecimento do crescente número de casos de feminicídio no nosso país, um desrespeito ao livre-arbítrio das mulheres. Outro preconceito que tem se mostrado muito grave e que também é relacionado ao gênero feminino e masculino é o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, e principalmente as pessoas trans. Essas pessoas têm os mesmos direitos de qualquer outra pessoa, de viver, de estudar, de trabalhar, de se divertir e de constituir família. No entanto, o que vemos são comentários maldosos, risinhos disfarçados e hostilidade a essas pessoas. Vamos colocar uma reflexão aqui para nós. Dá para chamar de cristã uma pessoa que se comporta com hostilidade frente à escolha do outro? Muitos tentam encobrir seu preconceito, alegando que estão defendendo os costumes sociais. No Livro dos Espíritos, temos a pergunta 863, na qual Kardec pergunta sobre a obrigação que os homens têm de seguir os costumes sociais, se submetendo à direção da opinião geral. Em resposta, os espíritos dizem que são os homens e não Deus que fazem os costumes sociais e que a decisão de seguir este ou aquele costume está por conta do livre-arbítrio de cada um. Quem usa do argumento dos costumes sociais para impor sua vontade e suas crenças está tentando manipular e dominar os outros. Dizem que são bem intencionados, quando na verdade estão tentando encobrir a sua postura egoísta, o seu personalismo, reforçando o seu orgulho. A compulsão de querer controlar a vida alheia é fruto da intolerância e alimenta o orgulho. A intolerância nasce da nossa dificuldade de conviver com aqueles que são diferentes. A intolerância começa como uma inquietação no nosso interior quando percebemos que o outro não vê o mundo da mesma forma que nós. Essa inquietude cresce quando achamos que nosso modo de pensar e agir é melhor que o do outro e passamos a querer menosprezar, excluir, cancelar os que não seguem os mesmos preceitos que nós. Quando não aceitamos o outro como ele é, com suas escolhas, estamos desconsiderando dois importantes postulados da doutrina cristã. O primeiro postulado é o da diversidade da criação de Deus. Deus criou inúmeras espécies de plantas, de animais, de aves, de peixes. Essa grandeza da natureza mostra a preocupação de Deus em formar para nós um planeta com muita diversidade. Se a natureza tem tamanha diversidade, como será então a diversidade de seres humanos? Nós já aprendemos que cada espírito é único na criação de Deus.
Então, para falar apenas dos seres encarnados na Terra, hoje somos cerca de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, cada qual com as suas particularidades. Essa é a diversidade da criação de Deus nos homens. É uma riqueza que Deus nos proporciona e não deveria ser encarado por ninguém como uma ameaça. O segundo postulado trata da igualdade entre as criaturas. Para isso, voltamos ao Livro dos Espíritos. Agora, na questão 54, quando Kardec questiona sobre a diversidade das raças e se os homens devem se considerar irmãos. Os espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem ao mesmo alvo. Quando falamos em diversidade na criação de Deus, reconhecemos a importância de cada ser. Reconhecemos que cada ser tem a sua individualidade, que não existem dois seres totalmente iguais. E é com essa diversidade de seres que convivemos aqui na Terra. Quando falamos em igualdade, estamos falando em igualdade de direitos, igualdade das criaturas perante Deus, igualdade que nos faz irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. É preciso saber conviver com o diferente, porém respeitando o seu direito à vida e o seu livre-arbítrio, da mesma forma como gostamos que o nosso direito seja respeitado. Tudo o que existe sobre a terra é criação divina, logo é útil e proveitosa. E é o nosso orgulho e nosso egoísmo que nos impede de respeitar as criaturas de Deus. O maior exemplo que temos de respeito à diversidade foi Jesus. Jesus ajudava, ensinava e curava a todos que por ele procuravam, não repelia ninguém. Jesus primeiro aliviava o sofredor e só depois deixava o seu ensinamento. Vá e não peques mais. O capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu citei no começo, explica que a diversidade de gostos, de tendências e de necessidades são também um meio de evolução e aperfeiçoamento das criaturas. A diversidade nos leva a fazer concessões e sacrifícios na nossa vida para podermos conviver em harmonia com o outro. Se eu não gosto, por exemplo, de piercing, eu não coloco em mim, mas eu não posso querer que o outro siga as minhas preferências. E não posso julgar aquele espírito que habita aquele corpo físico somente por um adereço na sua pele. Eu não posso suspeitar da capacidade profissional de um ser apenas porque ele usa piercing. Eu não posso questionar a ética e a moral de um ser só pela cor da sua pele. Eu não posso avaliar a capacidade de amar de um ser só porque ele é um imigrante. E o espírito que habita esses corpos? Não merecem nosso respeito e consideração? Quem me garante que esses espíritos não são mais evoluídos do que o meu? O mundo hoje é dinâmico. Existem diferentes formas de se chegar a um mesmo resultado e cada ser tem o direito de escolher o que considera o melhor caminho para si. É preciso ter a mente aberta, o coração aberto e flexibilidade no modo de ser. Ninguém precisa gostar de tudo o que existe. Ninguém precisa aderir ao que não lhe serve, mas todos precisamos aceitar
que o outro tem direito de escolher e de escolher de forma diferente.